No ano de 1949, ainda muito jovem, guardava certos atavismos e temores de uma educação muito castradora. Meus pais modestos e incultos, em uma cidade do interior cheia de mitos e de fantasias, era natural que eu obedecesse aos padrões do conhecimento da época. E na minha cidade havia então uma pessoa que era portadora de hanseníase. Na minha condição de menino, eu ouvia falar, mas não entendia. Ninguém passava pelo seu passeio. A casa era hermeticamente fechada. E minha mãe, muitas vezes, quase no tom de silêncio, dizia: não pise naquele passeio. E contava histórias terríveis. Certo dia, dizia ela, Pedro foi sentar-se numa pedra e Jesus disse: afasta-te daí. Faz 100 anos sentou-se um leproso e a pedra está contaminada até hoje. Eu adquiri pela lepra um horror que era maior do que a minha razão. E na minha terra ainda havia a superstição das chamadas simpatias. Quando a pessoa tinha determinados hábitos, não adquiria nem sofria determinados efeitos perturbadores. E quando por acaso alguém pronunciava essa palavra terrível, lepra, deveria bater na face 3 vezes, dizendo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, para não pegar. E então eu aprendi, mas tinha no meu mundo íntimo a ideia de que eu ia ter lepra. Era o medo, aquele medo primitivo que estava dentro de mim, ou da consciência de culpa, de ações nefastas praticadas em existências transatas. Quando me aparecia qualquer sinal, qualquer mancha que diziam, se for indolor, é lepra. Eu chegava a produzir cortes para ver se tinha dor, estava doendo e sangrava, eu dizia, mas será que está doendo mesmo? E então cutucava mais. Essa era a minha ideia da lepra. Nesse referido ano de 1949, em um entardecer no quintal da minha casa, eu estava orando, olhando o sol num crepúsculo, em que o seu leque de plumas douradas fechava-se em revérberos que colocavam coroas de ouro nas nuvens que passavam rápidas. Quando de repente eu tive a sensação que se destacou do sol uma forma luminosa e estava próxima de mim, a alguns metros, 8 ou 10 metros. Olhei na direção e a forma adquiriu a aparência humana, mas era uma aparência asquerosa. Era um ser que claudicava da perna direita, o pé deformado, embrulhado em andrajos, o rosto marcado terrivelmente, as abas das orelhas crescidas, as alas nasais carcomidas, um olho apresentava-se vazado, e o espírito se acercou e eu disse, meu Deus, um obsessor. Apesar de estar orando, um obsessor. E o espírito falou suavemente, não, Divaldo, eu não sou um obsessor. Eu sou teu irmão. Eu disse, meu Deus, que tipo de irmãos eu tenho? Mas eu disse mentalmente, por fora eu fiquei sorrindo, agradecido. E ele sorriu também. Ele me disse, chama-me Jesus Gonçalves. Eu estou trazendo hoje à nossa casa, ao nosso centro espírita, uma querida amiga paulista, Zaira Pitt. E eu gostaria que depois da palestra, na hora final, tu te referisses à minha presença, porque eu devo a esta mulher tantos benefícios. Ela visitava-me no leprosário de Pirapitingui, no estado de São Paulo. Eu fui jornalista em Bauru e fui acometido pelo mal de Hansen. E vim a desencarnar nesse leprosário em Pirapitingui, próximo à cidade de Sorocaba. E foi falando-me, foi me nascendo uma ternura, uma simpatia, apesar daquele aspecto desagradável, mas foi nascendo algo de bom em mim. E eu disse, mas o senhor deve ter morrido, desencarnado com muitas dores. E ele disse, Divaldo, sem nenhum masoquismo, eu aprendi a bendizer a dor. E então, diante dos meus olhos, ele foi transfigurando-se. E aquelas deformidades
foram me aparecendo em uma luz sulferina, mas muito bem traçada, como se fosse um tecido em seda, muito delicados. 2 olhos começaram a brilhar-se e ofuscar-me. Então apareceu-me na plenitude da sua realidade espiritual. E eu já fiquei feliz de ter um irmão assim. Aquele outro não tanto, mas assim. Eu então disse, mas como o senhor está bonito. E ele disse, aquilo que o mal de Hansen desorganizou, o meu perispírito refez em luz. Esta é a função da dor. Eu venho dizer-te que nós somos velhos companheiros. Este pavor que tu tens da ranceníase é resultado da consciência de culpa. Nós estivemos juntos em determinado período, por volta de 1625, em determinado lugar, quando nos comprometemos gravemente em nome da religião e da política. A tua vida nesta existência será assinalada por dores, incompreensões, calúnias, gravames, de que tu necessitas para libertar-te dos males que juntos praticamos. Eu venho fazer-te um pedido. Existe aqui em Salvador uma colônia de rancenianos, e eu quero pedir-te para que vás visitar os nossos irmãos leprosos. Quando ele me propôs, eu disse, meu irmão, qualquer coisa eu farei. Isto não. Eu não irei. Eu nem pronuncio este nome. Ele disse, Divaldo, a lepra começa dentro. É a alma que a traz impressa no seu perispírito. Depois ela se exterioriza, atinge o nosso sistema imunológico, desgasta-o, a inoculação, e logo mais o bacilo de Hansen toma conta do corpo. Eu quero te pedir para que tu vás lá, para que tu não vás para lá. Que preferes? Ir lá ou ir para lá? Ir lá. E o que é que eu devo fazer? Pergunta Zaida Pitt em A Noite de Hoje. Assim começava uma trajetória nova da minha existência aos 22 anos de idade, em que as minhas experiências estavam assinaladas pela ignorância, pela ingenuidade, pela estupidez, mais do que hoje. Naquela noite, depois de terminar a reunião, já na etapa final, eu dizia dessa presença, e ao terminar a reunião, uma dama de rara beleza disse-me, eu sou Zaida Pitt. Fui amiga íntima de Jesus Gonçalves. Ele te sugeriu que me procurasses. Eu te direi o que deves levar aos nossos irmãos rancenianos. Esta mulher de nobreza incomum, que vivia no leprosário, construindo, naquela época estava construindo um pavilhão para portadores de rancenias e tuberculosos, também leprosos, cegos, sem membros. Foi o exemplo dos mais belos que eu encontrei de amor ao próximo. Estabelecemos uma amizade e eu comecei a lutar para conseguir do serviço de saúde da cidade permissão para visitar os rancenianos. Naquela época, a comunidade de ranceníase na Bahia era dividida em 3 etapas. A área dos sadios, a área intermediária, onde eles vinham ao ambulatório, e a área dos doentes. Os chamados sadios não podiam ir lá, exceção apenas alguns médicos, com as providências compatíveis para evitar o contágio. Durante 6 meses, lutamos, recorremos a autoridades, até que tivemos a permissão de ir às vésperas do Natal, no ano seguinte, às 10 horas da manhã, no sol ardente de dezembro em Salvador, colocando-nos a 5 metros de distância do grupo, na direção oposta ao vento, para nos não contaminarmos. Como é linda a ignorância científica de cada época, depois que foi ultrapassada. E eu fui visitá-los pela primeira vez. Foi meu primeiro contato. A partir de então, para não ir para lá, eu comecei a ir a vários sanatórios
primeiro no Brasil, praticamente todos, depois alguns da América Latina, da Ásia, da África e 2 da Europa, atendendo à proposta de Jesus Gonçalves e libertando-me completamente daquele medo irracional, daquela culpa que me fazia olhar o leproso como alguém desventurado, embora o Evangelho esteja rico das propostas de Jesus, limpando as carnes ulceradas e perguntando àquele que voltou pelos 10 ingratos. Vivemos uma grande época de ranceníase moral, que é o resultado da experiência coletiva da sociedade e individual de alguns de nós, de nosso processo evolutivo. Agora, quando nos encontramos no período do pensamento racional, procuremos liberar-nos da culpa através de uma análise psicológica profunda, através da terapêutica do Espiritismo, a mais eficaz, centrada no amor, na ação da caridade e na proposta da iluminação interior, auto-iluminando-nos através da viagem interior, da reflexão, procurando ser úteis através da ação. Nós iremos atingir oportunamente, talvez não muito distante no tempo, o pensamento cósmico, graças a essa lei sublime da reencarnação.